Para a posteridade, iniciamos o primeiro encontro de debate de textos de 2020 da Rede de Estudos dos Estados Unidos. Conforme combinado, teremos 4 temas, e o primeiro deles é o debate sobre o New Deal com o professor Flávio Limonsic. Nesse momento, teremos a fala inicial do professor. A seguir, debate com pessoas de várias partes do Brasil interessadas no tema. Agradeço a presença de todos, de norte a sul, literalmente, do país, que estão fazendo parte, e da nossa colônia em Portugal, fazendo parte desse evento de hoje. Agora o Flávio. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu quero, antes de começar a apresentar um pouco o texto, né, quero dizer que eu fiquei muito feliz, eu até comentei com a Cecília e com o Roberto, eu conversei com eles semana passada. Eu fiquei muito feliz assim, com a iniciativa que vocês tomaram de se reunir pelo Zoom, que vocês fizeram a primeira reunião, né, e agendar essas conversas, porque eu acho que é isso que vai salvar um pouco a gente, né, dessa loucura que a gente está vivendo. A gente tem que ficar juntos e manter, na medida do possível, claro, né, manter as nossas atividades, né, e manter a rede viva também. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, nem sempre eu consigo acompanhar o grupo, mas eu queria, assim, se fosse possível, que vocês também me mantivessem atualizado, assim, para as próximas reuniões, né, para eu participar com vocês também. Bom, quero dizer também que eu fiquei muito feliz de vocês terem escolhido esse texto para começar a nossa série desse ano. É um texto que eu escrevi há uns 10 anos, mais ou menos, e a ideia dele... Eu vou começar um pouquinho dizendo de onde surgiu o interesse de estudar o New Deal, né? E depois eu vou entrar nesse texto. O interesse no New Deal ele surgiu de uma dupla entrada, vamos dizer assim, né? O primeiro foi quando eu estava fazendo mestrado. No mestrado, eu estudei a instalação da indústria automobilística do Brasil, né, com Juscelino. E, na ocasião, eu comecei a ler sobre a indústria automobilística, né? E claro que isso me levou para os Estados Unidos, para Detroit, né, o Fordismo, aquela coisa toda. Então, a minha primeira aproximação assim, acadêmica com os Estados Unidos foi essa. A segunda, e esse foi o mestrado, né? A segunda começou um pouquinho quando eu quis, assim, compreender um pouco melhor a Era Vargas, né? E confesso que me incomodava um pouquinho aquela associação permanente, né, entre Vargas e os autoritarismos europeus, aquela coisa, né? E aí eu resolvi fazer um projeto comparando o New Deal com a Era Vargas, quer dizer, a Era Vargas com o New Deal, né? Mudar um pouco o eixo, né, da comparativo, sair da Europa e dos regimes autoritários europeus e fazer uma análise comparativa do New Deal com a Era Vargas. A ideia inicial era comparar a Justiça do Trabalho e a National Labor Relations Board, que é uma agência americana de regulação, né, das relações de trabalho. Então, a ideia inicial era essa, né? Ver como, no Brasil e nos Estados Unidos, a questão da regulação do trabalho foi sendo constituída, né, nos anos 30, né, através da análise dessas duas agências. Mas aí eu não tive fôlego para fazer isso, eu não tive, sei lá, no meio do caminho, né, eu comecei a me interessar tanto pelo New Deal e que eu acabei meio que abandonando um pouco o Getúlio aqui e a Justiça do Trabalho e acabei fazendo um trabalho sobre a regulação do trabalho nos Estados Unidos durante o New Deal, né? E esse texto aqui que vocês leram, então, é uma síntese, né? Um pouco do que eu discuto na tese, né? E o que é isso que eu discuto na tese que eu acho que é o coração, assim, né? O coração
da questão é que, me inspirando um pouco no Polanyi, né, o coração da coisa é que, na virada do século XIX para o XX, aconteceu uma grande transformação, né, na economia americana. E essa grande transformação ela está centrada, como o próprio Polanyi aponta, né, na grande transformação dele, né, essa grande transformação é a centralidade que as relações de trabalho assalariadas assumem, né, nos Estados Unidos. Isso fruto tanto da emancipação, né, da abolição da escravidão, quanto da imigração, né, quanto também da construção das grandes corporações, né, das novas formas de propriedade do capital, das grandes corporações, né, da expansão das ferrovias, da indústria química, da siderúrgica, e depois, com o Fordismo propriamente dito, né, com a indústria automobilística. Então, nessas condições, os salários eles acabaram por assumir uma centralidade que eles não tinham até então, nem como forma de remuneração do trabalho, né, e tampouco como forma de produção, de construção da demanda, né, para as empresas. Então, a ideia um pouco é essa, né, a centralidade dos salários que assume, né, nos Estados Unidos, quer dizer, por um lado, e por outro lado, e aí entrando um pouco mais no século XX, né, o advento do Fordismo propriamente dito. Porque o Fordismo, produção em massa de bens de consumo durável, né, que começa no automóvel, ela colocou um desafio novo para a sociedade e para a economia americanas, né, que é isso, né, a produção em massa de um bem que é consumido no longo prazo. Mas ele é produzido em massa, então é preciso que se encontrem formas de descartar esse bem, né, para que as empresas continuem produzindo e vendendo esse bem, por um lado, e, por outro lado, também é preciso criar demanda para esses bens, né, porque você começa a produzir em massa bens de consumo durável, o mercado se satura rápido, né. Olha só, pessoal, eu estou falando aqui, se alguém tiver alguma questão, dúvida, comentário, por favor, interrompa, porque senão eu vou dando o que está claro, mas nem sempre está, né? Então, os bens de consumo durável, eles colocaram esse desafio novo, e era um desafio novo, e novo mesmo, no sentido de que nunca havia existido isso antes, né? E um pouco a própria interpretação, né, que os economistas do New Deal e formuladores de política econômica do New Deal davam um pouco para pensar a origem da depressão era justamente essa, né? A centralidade que os salários haviam assumido, e a incapacidade desses mesmos salários de formarem demanda para o mercado onde havia produção em massa de consumos duráveis. Havia, portanto, um desequilíbrio, né, entre a capacidade de produção em massa e a capacidade de consumo dos assalariados, dessa produção em massa de bens duráveis. Então, assim, quando o Roosevelt assumiu a presidência, eles tinham esse diagnóstico, né, de uma produção muito maior do que a capacidade de consumo, para simplificar aqui, né? Mas não havia teoria econômica, não havia, né, teoria econômica que norteasse a produção de políticas econômicas que fossem capazes de fazer frente a esse quadro, né? O Keynes só escreveu o livro dele e publicou em 1936, a teoria geral, né? Não havia, então, uma teoria econômica, havia essa visão de que o Estado tinha que participar de alguma forma, né, da resolução do problema, desse desequilíbrio,
Havia a ideia de que o Estado tinha que promover um pouco o poder de compra dos trabalhadores, mas não havia ideia de como fazer isso, quer dizer, não havia experiência prévia, né, de como fazer isso. Então, o New Deal ele foi muito informado pela tradição do pragmatismo americano também, né? Ele foi trabalhando com tentativas e erros, algumas coisas deram certo, outras deram errado, algumas coisas foram consideradas inconstitucionais, algumas medidas, né, foram consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte. No geral, depois para a gente entrar logo na nossa conversa, né, o New Deal ele pode ser dividido em duas grandes fases. Na primeira, que vai de 33 a 35, o que o governo tentou, vocês devem ter visto aí no texto, né, foi estabelecer um ambiente de cooperação com os empresários através de códigos de competição setoriais, né, com o objetivo de retirar os salários da competição entre as empresas, né, proteger os salários da competição entre as empresas, e através dessa proteção do salário da competição, todos poderiam elevar os salários dos seus trabalhadores, né, todos os setores poderiam elevar o salário dos seus trabalhadores sem que, com isso, eles perdessem mercado para os outros, né? Eram códigos de competição dos setores econômicos, dos principais, pelo menos, setores econômicos. Então, nesse primeiro momento do New Deal, né, a ênfase era dada na cooperação, né? Não funcionou. A própria peça fundamental, peça legislativa, né, fundamental desse momento, que era a National Industrial Recovery Act, foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte, e aí tem início o chamado segundo New Deal, né? E quando Roosevelt, né, enfim, ele abre mão um pouco de trabalhar em cooperação com as grandes empresas e parte para uma solução mais reguladora mesmo, né, da competição. E é quando ele cria a National Labor Relations Act, que é de 35, que buscava, dentro dos limites constitucionais americanos, né, dentro dos limites também do federalismo americano, buscava aumentar a massa salarial, né, para tornar os trabalhadores aptos para o consumo, né, em massa, mas promover a elevação da massa salarial através da promoção da contratação coletiva do trabalho via sindicatos, né? Então, segundo o New Deal, chamado, né, segundo o New Deal, o sentido um pouco dele era esse, né? Promover a elevação da massa salarial através da promoção da contratação coletiva do trabalho. Para isso, então, era fundamental fortalecer os sindicatos, né? Então, essa lei teve esse objetivo, de fortalecer os sindicatos para que eles, fortalecidos, pudessem extrair, né, através de contratação coletiva do trabalho, extrair salários mais altos. E é um pouco essa ideia da ordem do New Deal, né? Uma ordem que se consolida no pós-guerra, fundamentalmente, e que é uma nova grande pactuação macro-social entre um Estado, aí sim, keynesiano, fazendo políticas econômicas keynesianas, grandes empresas e grandes organizações sindicais, grandes sindicatos nacionais. Então, esse grande pacto social promoveu assim, a produção em massa, consumo de massas. Esse é o chamado, né, os 30 gloriosos anos, né, do pós-Segunda Guerra, em que os Estados Unidos cresceram de forma... claro, teve momentos de recessão, mas cresceram de forma relativamente sustentada e se consolida efetivamente, nesse momento também, o consumo de massas, né, operário, graças a esses acordos coletivos de trabalho.
Então, assim, o texto é um pouco isso, né? Vocês leram, então, a partir dessa apresentação geral, eu acho que a gente pode conversar, né? O que vocês acham? Isso. Como ela não está presente, mas mandou tudo bem organizado numa carta para Flávio, na verdade, gigante, que eu não posso ler agora, mas eu vou fazer as primeiras perguntas da Cecília, tá certo? Obrigado pela apresentação, professor inicial, e agora vamos para a parte, né, que você parece estar mais interessado no debate. Eu acho que sim, né? Também. A Cecília mandou algumas perguntas. Eu vou pegar as duas primeiras, que elas são relacionadas, né? Ela faz um histórico de vários momentos, mas ela chega na pergunta que é: como você pensa a relação entre o contexto da década de 30, de 20 e 30, e o atual, em relação às possibilidades de renascimento de um movimento sindical, numa era em que o ativismo digital também se coloca, mas que aquele mundo que você descreveu muito bem lá no texto parece que ruiu, de algum modo. E a segunda questão é dela: como você avalia, por exemplo, a imagem do movimento sindical apresentada pelo documentário American Factory, que eu acho que você viu, né, pelo que ela descreveu aqui, que era uma discussão que a Hebe e a Marta queria ter com você. Vamos fazer essa discussão um dia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar se vocês quiserem, né? Vamos marcar um dia para falar do American Factory, que eu acho que é uma boa discussão, né? Aí chama a Marta, chama a Hebe, chama todo mundo. Vamos fazer isso, se vocês quiserem. Isso. Agora, uma pergunta difícil, né? Falar dos anos 20 e falar de hoje, né? Porque, assim, o fato é o seguinte: a organização do trabalho mudou completamente, né? A organização do trabalho de hoje é completamente diferente da organização do trabalho dos anos 20. Em termos de organização, né? Predominante nos Estados Unidos dos anos 20, na grande indústria, era o Fordismo, né? Hoje em dia são as formas flexíveis de trabalho. Essa é uma diferença importante, né? A segunda diferença importante, eu acho, é o advento da automação, né? O Fordismo ele pressupunha grandes contingentes operários. A automação ela esvaziou a fábrica, né? A fábrica tradicional. E um outro elemento muito diferente também é a transnacionalização das cadeias produtivas, né? Nos Estados Unidos, dos anos 20 e 30, a cadeia produtiva era toda internalizada, era toda nos Estados Unidos, né? Hoje em dia, não. A cadeia produtiva é toda transnacional. Então, o ambiente o mundo do trabalho mudou completamente, né? Hoje em dia, por exemplo, o setor de serviços concentra boa parte, né, da força de trabalho americana e é um setor muito difícil de ser organizado por várias razões. Uma das razões pelas quais é difícil ser organizado é porque as relações de trabalho lá também são precárias, né? Portanto, há muitos anos, né, há 30 anos pelo menos, o percentual de trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos vem caindo, né? Uma das estratégias do movimento sindical para fazer frente a esse declínio, né, do poder sindical americano, uma das estratégias, assim, isso foi mais que eu saiba, né? Depois eu não acompanhei mais tão de perto, mas no início dos anos 2000, a AFL-CIO, percebendo, né, esse declínio do poder sindical, eles começaram a tentar fazer pontes com outros movimentos sindicais. Movimento de mulheres, movimento gay, movimento negro, movimento ambiental. Mas, assim, isso também não foi muito adiante, né? E não foi muito adiante porque vários setores industriais, primeiro que estavam em declínio, né? Mas eles têm muita dificuldade de diálogo, por exemplo, com o movimento ambientalista, né? A grande indústria americana
em automobilística, a siderúrgica, a de mineração, né? A química, elas são indústrias que têm muita dificuldade, né, em lidar com a questão ambiental, e os trabalhadores também, porque começa a regulamentar muito a questão ambiental, encarece a produção, as plantas vão embora, os trabalhadores são demitidos, esse tipo de coisa, né? Então, essas pontes do movimento sindical com esses chamados novos movimentos sociais dos anos 60, não é uma ponte fácil. Então, assim, o movimento sindical americano, assim como o brasileiro e europeu também, né? Ele vive, eu acho que esse impasse, né? Essa perplexidade, né? E o filme, né, do documentário American Factory, ela mostra um pouco bem esse impacto, né, da chegada de fábricas asiáticas, japonesas primeiro, depois chinesas, né, com relações de trabalho completamente diferentes, com culturas de trabalho completamente diferentes e formas de organização da produção completamente diferentes, né, da tradicional americana fordista, né. Então, assim, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, não. Mas eu acho que ninguém tem resposta também, né? O que será do mundo do trabalho daqui para diante, nos Estados Unidos e no resto do mundo, é uma incógnita, porque, assim, as pessoas que vivem do trabalho, né? Tem muito. Assim, é o Ricardo Antunes que fala isso, né? Falando do fim da classe trabalhadora, do fim dos sindicatos, tais quais configurados, né, no século XIX e XX. Mas o Ricardo Antunes diz o seguinte, é o sociólogo do trabalho, né, ele diz o seguinte: a maioria esmagadora das pessoas vive do trabalho, né? Só que vive do trabalho hoje em condições completamente diferentes daquelas da classe trabalhadora industrial que a gente aprendeu nos livros, né? São trabalhadores autônomos, precarizados, sazonais, e por aí vai, essas novas configurações, né? E todas elas são muito refratárias à organização coletiva, né? São de muito difícil organização coletiva. Agora, tem experiências que são super interessantes, né, do movimento sindical. Por exemplo, algum tempo atrás, eu acho que eu já comentei isso com alguém aqui do grupo, com alguns, eu participei de uma banca de doutorado lá na Unesp. O Roberto até conhece o pessoal, eu acho. De uma moça, trabalho super interessante, que eu até vou ver se eu acho, se alguém tiver interesse. Trabalhadores rurais da Flórida, haitianos, a maioria deles, coletores de tomate. Um trabalho quase que análogo à escravidão. E isso no início dos anos 2000. E aí, dificílima organização, né, desses trabalhadores, porque nenhum deles tinha nenhuma relação formal de trabalho com os donos das fazendas, que também eram fazendas pequenas, muitas propriedades familiares também, algumas maiores. E aí o conflito mesmo começou porque eles ganhavam por balde, né, de tomate coletado. Só que aí os fazendeiros decidiram que eles iam pagar a mesma coisa, mas o balde tinha que estar mais cheio de tomate, né? Tinha que ter uma montanhazinha de tomate em cima do balde. Eles antes colocavam o tomate assim na medida do balde. Aí os caras queriam botar assim, né? E aí eles tentaram se organizar, não conseguiram. Bom, resultado, né? Eles entraram em contato. Bom, essa produção de tomate era comprada era um oligopsônio, né? Algumas poucas empresas processadoras de tomate que compravam todos os tomates daquela região da Flórida
e depois revendiam o extrato de tomate, né, para cadeias de fast food, de hambúrguer. Né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram eles entraram em contato, uma liderança muito bem organizada, né, e com visão também estratégica, né? Eles fizeram contatos com grupos de consumidores da costa leste, do meio oeste, né, que ajudaram, né, grupos de direitos dos consumidores e coisas do gênero, e fizeram uma campanha, conseguiram fazer uma campanha, né, de alcance quase que, né, na costa leste, no meio oeste, mostrando para os consumidores, mostrando para os consumidores as condições em que viviam os trabalhadores do tomate, né, na Flórida. Quer dizer, foi uma ponte entre esses trabalhadores e grupos de consumidores, ativistas dos direitos humanos, dos direitos civis, né, da costa leste e do meio oeste. Então, através dessa ponte, eles conseguiram publicizar as condições de trabalho dele. Ameaçou-se um boicote do extrato de tomate, enquanto eles trabalhassem nessas condições, e com isso eles conseguiram aumento salarial. Quer dizer, voltaram a encher o tomate só até a altura, né, do pote lá, e não a montanhazinha em cima. Então, assim, tem estratégias também criativas como essa que podem funcionar. Então, pipocando, imagino eu, né? Mas a questão é um desafio, né? Não tem muita dúvida, é um problema, né? Gustavo? Posso ir? Eu ia perguntar se vocês querem fazer, abrir para um pacotinho de perguntas, como o João Gilberto propôs. Acho melhor? Bom, então eu vou fazer, não sei se é bem uma pergunta, mas tentar organizar umas ideias, assim, quero ver se o pessoal concorda. No texto do Flávio ali, ele tem a separação, que já falou também aqui, de uma primeira fase do New Deal e uma segunda fase depois de 35. E o que me chamou a atenção no texto, que eu achei bem interessante, é que na primeira fase do New Deal, o governo tentou organizar que o próprio capital, né, as próprias lideranças das empresas se autorregulassem de alguma forma, e até criou aquela campanha publicitária da Blue Eagle, do selo, aquele, né, que se a pessoa seguisse essa proposta de autorregulação do capital, ela poderia usar o selo. E que com a ideia, então, de fazer o controle de preços que possibilitasse aí um aumento tanto da demanda, aumento dos salários como aumento da demanda, e também que aí se controlasse um pouco os lucros, né? E não deu certo. Pelo que eu interpretei do texto, isso aí teve uma efetividade bem limitada. E aí depois, na segunda parte do New Deal, a partir de 35, acho que era 36, o governo tentou, então, interferir na regulação das relações de trabalho. Então, em vez de tentar regular o capital, foi regular o trabalho, e aí que se conseguiu uma efetividade. Então, pelo que dá para entender, o New Deal não poderia ter se realizado se não tivesse já um movimento operário organizado antes, disposto a ser regulado ou a negociar com o Roosevelt. E aí isso me lembra muito daquele livro do Michael Denning, lá de Laboring of Culture, dos anos 30, que tenta resgatar toda a cultura de classe que estava sendo construída nos Estados Unidos desde os anos, enfim, desde muito tempo, mas que nos anos 20 e anos 30 cresceram com todas as campanhas do Partido Comunista, com a CIO crescendo um monte, fazendo não só greves, mas organizando até a própria cultura estadunidense, com o surgimento do movimento folk, etc. Então, a minha pergunta vai mais em direção... o New Deal, ele... Assim, existiria... Dava para falar em New Deal sem falar antes dessa organização da classe trabalhadora dos Estados Unidos, que já vinha, enfim, desde o século XIX, mas que nos anos 20, 30 já estava tendo uma certa autonomia, uma força, né, de organização que hoje não existe também, né, como em comparação.
Tiago. Eu tenho umas perguntas, uma bem rápida para começar. Nem tanto nesse seu texto, Flávio, mas em outros você faz muita referência à era progressista, né? A discussão do progressivismo dos Estados Unidos e a questão lá da promessa americana, do Herbert Crowley e outros. Queria saber um pouco, de conhecimento meu, se tem muita influência dos progressistas, do New Dealers, dessa proposta de Estado que eles vão também fazer nos anos 10 e 1900, se tem alguma relação entre esses dois grupos, se você percebeu alguma entre elas. Só isso. Legal. Sou eu? Ah, tá. Eu tenho duas perguntas aqui, eu acho. A minha primeira pergunta, Flávio, vendo, assim, pensando a estrutura, vamos dizer assim, de condições de trabalho que o New Deal vai proporcionar para os trabalhadores, principalmente pensando no pós-guerra. E aí eu não sei, assim, se a gente pensa só no New Deal, mas aí pensa no que é o New Deal mais o pós-guerra, que isso é muito importante, né? E a guerra em si para criar tudo isso, todo um modelo de salário que era bastante razoável, com benefícios, né, para esses trabalhadores. Eu queria saber de você como você faz uma relação entre a estruturação desse modelo e as lutas por pleno emprego nos Estados Unidos, que vão ser um pouquinho, né, depois do pós-guerra, mas aí nos 60 isso já está bem forte, porque tem uma questão fundamental, que nos 60 entra também uma questão racial, que aí é um limite muito grande desse sistema que o New Deal implementou, né, dos benefícios para os trabalhadores e da própria questão do emprego, né, que a gente tem uma classe média trabalhadora branca aí muito mais beneficiada do que os negros. E a outra questão que eu queria te perguntar era se a gente pensar no modelo assim que esse êxito do trabalhador do New Deal representa, é muito aquele modelo do trabalhador homem com a mulher em casa. E aí um modelo assim, male breadwinner, que entra numa discussão de como seria a sociedade mantendo esse padrão, ou seja, garantindo que todos os homens tivessem esse emprego com um salário razoável e benefícios suficientes para a família. E aí eu queria saber se você também faz algum tipo de associação, não só a crítica, assim, a questão econômica, então os problemas econômicos que os Estados Unidos vão enfrentar depois dos 60, principalmente saturação do mercado, a automação e tudo isso, mas também uma crítica social a que esse modelo representava. Então, os conflitos que você fala com os movimentos sociais dos 60, muitos desses movimentos vão criticar o próprio símbolo que essa relação de trabalho tinha, no sentido da sociedade patriarcal. Então, eu queria saber de você se você faz essa associação ou não, ou se isso é uma plena loucura minha, influenciada com a minha tese, que eu consegui ver alguns paralelos nisso, mas, lógico, essa crítica em 60 é muito embrionária, principalmente entre as mulheres. É uma coisa bem pequena ainda, né? Porque no próprio 60 o pessoal progressista ainda está defendendo esse modelo de sociedade patriarcal e do homem com o salário e capaz de prover para a família toda, né? Então, é isso. Tá bom. Eu acho que só tem mais eu para falar. Eu queria só aproveitar o gancho da Bárbara. Eu tinha trabalho Tudo bom? Tudo eu bem? Tinha lido o seu trabalho na época do meu mestrado, né? Porque eu trabalhei com o Roosevelt, relação Brasil-Estados Unidos. E aí, o que me veio muito forte, né, quando a gente trata do New Deal, é muito o que a Bárbara estava puxando, por isso que eu aproveitei o gancho, assim, porque, assim, o New Deal eu consigo entender muito como uma formação de um país de classe média. Né, quando a gente observa as proposições desses progressistas, e até puxando a própria pergunta do Tiago com a ideia de progressivismo, é um progressivismo classe média. Ele não é, e até eu queria cutucar propositalmente, como é que isso entraria em choque com os próprios outros movimentos, como social-democracia, que vão vir depois, né, que não estão com tanta força nos Estados Unidos como na Europa, no formato europeu, estou pensando,
mas que acabam fazendo com que os Estados Unidos ele seja muito, até hoje, mesmo com todas as crises, ainda é muito um país que tem uma população majoritariamente dentro de traços de classe média, quando a gente compara eles com outros países ao redor do mundo. Né? Porque assim, você estava falando do exemplo do tomate, eu estava pensando isso. Poxa, olha que curioso, a gente consegue ter um ativismo de consumo nos Estados Unidos porque a capilaridade da capacidade de consumo é muito alta. Só que quando a gente vai para outros lugares onde a gente precisa consumir em massa, como aqui no Brasil e outros países, a gente não consegue ter uma efetividade nesse tipo de consumo. Então, assim, desse ativismo por consumo. Porque, de certa forma, esses movimentos, eles ecoam no que a Bárbara estava criticando, que eu entendo que ela está apontando. Eu tenho estudado anos 80 e contracultura, e é muito semelhante essa aproximação. Essas pautas começam a ganhar força, porque eu tenho uma estrutura, mas, ao mesmo tempo, essa estrutura não corrobora a discussão real dessas pautas. Então, como é que o efeito consequente desses programas ele acaba gerando uma nova problemática para se discutir no país? Eu acho que, não sei se fui muito aéreo, mas tentei trazer uma reflexão um pouco menos colada na cronologia e mais na construção do próprio Estados Unidos e dessas identidades. Tá. Bom, quanto à questão do Gustavo, de que o New Deal se beneficiou, né, de um acúmulo sindical prévio, isso aí, Gustavo, na verdade, é um debate de um capítulo inteiro do livro, né? Porque, se por um lado o movimento sindical americano, se os trabalhadores americanos, né, vinham tentando se organizar desde o século XIX, por outro lado, eu acho que em nenhum país do mundo a reação patronal foi tão violenta quanto nos Estados Unidos, e também a ação do Poder Judiciário foi tão sistemática, no sentido de desarticular, né, os esforços associativos dos trabalhadores. Então, quando chega o New Deal, na verdade, o sindicalismo americano, principalmente no novo coração da economia americana, que era a indústria automobilística, né, e as grandes corporações, o movimento sindical americano ele era relativamente frágil, não só pelos esforços do Poder Judiciário e do empresariado de desarticular o movimento sindical, como também por uma característica do movimento sindical americano, até então, que ele era basicamente um sindicato profissional, quer dizer, eram sindicatos profissionais, né? Então, assim, o que é isso exatamente, né? Existiam nos Estados Unidos desde o século XIX, um embate entre dois grandes tipos de sindicatos: os sindicatos profissionais e os sindicatos industriais. O primeiro setor da economia, né, onde esse embate entre esses dois tipos de sindicatos ocorreu, foi na ferrovia, né? Porque a ferrovia é uma história super interessante, da formação, né, da classe trabalhadora americana nas ferrovias, mas, infelizmente, aqui a gente não vai poder se alongar muito. Mas nas ferrovias havia diversos tipos de trabalhadores diferentes, né? Desde carregadores de mala, né, até engenheiros, passando por maquinistas, foguistas, bilheteiros, trabalhadores da manutenção. Havia uma quantidade enorme de diferentes tipos, né, de trabalhadores na ferrovia. Então, qual era o embate que se dava entre sindicatos industriais e sindicatos profissionais? Os trabalhadores mais qualificados, por exemplo, engenheiros, eles queriam ter o sindicato só dos engenheiros, o sindicato da profissão deles, né? Os maquinistas, também o trabalho mais qualificado, eles queriam ter o sindicato só dos maquinistas. E por aí vai, né? Os trabalhadores mais qualificados, eles queriam ter sindicatos que organizassem e protegessem os mercados de trabalho
desses trabalhadores mais qualificados. Na outra ponta, estavam trabalhadores não qualificados como carregadores de mala, né? Os trabalhadores menos qualificados, eles defendiam um sindicato industrial, ou seja, um sindicato que organizasse todos os trabalhadores da indústria envolvidos na ferrovia, desde o engenheiro até o carregador de mala, né? Era o chamado sindicato industrial. Nesse embate entre sindicatos industriais e sindicatos profissionais, os sindicatos profissionais saíram vencedores, vamos dizer assim. Então, no início do século XX, os sindicatos mais fortes nos Estados Unidos eram os sindicatos profissionais. Agora, quando os métodos fordistas de organização da produção, eles começam a se consolidar na indústria automobilística e depois em outras indústrias também, uma das características do fordismo é justamente o uso intensivo de trabalhadores não qualificados, né? Então, a maioria esmagadora dos trabalhadores da Ford, por exemplo, da Ford, da GM, da Chrysler, né, eram trabalhadores que tinham muito pouca qualificação. E eles não tinham sindicatos. Então, essas grandes corporações, essas grandes empresas que se consolidaram no final do século XIX, início do século XX, elas eram empresas muito pouco sindicalizadas. Poucos setores da mão de obra dela eram organizados em sindicatos. A maioria esmagadora dos trabalhadores, 60%, 70%, 80% da força de trabalho de várias empresas, inclusive automotiva, era não sindicalizada, porque eram trabalhadores sem qualificação, que não conseguiam, alta rotatividade do trabalho, essa coisa toda, que não conseguiam se organizar. Por isso que, quando o New Deal assume, e depois o Roosevelt vai fazer o chamado segundo New Deal, né, a National Labor Relations Act, é justamente no sentido de sindicalizar o coração da indústria americana, que é a indústria automobilística, já nos anos 30, que não era sindicalizada, era fraquissimamente sindicalizada, né? Só os trabalhadores mais qualificados conseguiam se sindicalizar. O chão da fábrica quase todo não era sindicalizado. Vai ser o New Deal que vai sindicalizar, né, através dessa legislação. E da luta sindical, claro, né? Mas a legislação, ela dá amparo jurídico pela primeira vez a que trabalhadores não qualificados se tornassem sindicalizados, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gustavo, mas respondi não. Sim, está respondido. A história sindical assim, americana é sensacional, é super interessante. Uhum. Né? Uhum. E esse embate entre sindicatos profissionais e sindicatos industriais. E a indústria, assim, eu acabei estudando indústria automotiva, né? Mas a expansão das ferrovias no século XIX é mais interessante ainda para a gente estudar as relações de trabalho nos Estados Unidos, porque a ferrovia, antes da Guerra de Secessão, né, ela tinha desde trabalho escravo até trabalho de engenheiros, né? Quer dizer, ela envolvia relações de trabalho completamente diferentes, formas de regular o trabalho completamente diferentes. Nesses extremos, já trabalho de engenheiros altamente especializados, engenheiros ferroviários, né, numa ponta, altos salários, né, os sindicatos fortes desses caras, até trabalho escravo, né, na construção das ferrovias. E mesmo depois da abolição, né, da emancipação, a 13ª emenda ela prevê trabalho compulsório para condenados, né? Então, mesmo depois da emancipação, havia trabalho compulsório nas ferrovias americanas, principalmente na construção das ferrovias, né?
Então, eram relações de trabalho muito heterogêneas no setor ferroviário. Então, as relações de trabalho nos Estados Unidos são realmente... E como é um mercado de trabalho nacional, muito diferenciado, muito heterogêneo, de lugar para lugar, e uma indústria que estava se expandindo com muita rapidez, né? E grandes corporações se organizando mais para o final do século, né? Na indústria química, na indústria siderúrgica, né? Na indústria ferroviária, na mineração. Eram relações de trabalho muito heterogêneas, pouco reguladas, né? Então, o mundo do trabalho americano é muito diferente do nosso, né? Mas foi o New Deal que permitiu efetivamente a sindicalização desse novo setor fordista, vamos dizer, né? Bom, para o Tiago, da questão da era progressista e do New Deal, né? Assim, foi na era progressista que assim, e durante a guerra em particular, né, a Primeira Guerra Mundial em particular, que o Estado americano, aliás, as guerras tiveram um papel importante, né, na expansão das capacidades administrativas do Estado americano. Né? Assim, o primeiro momento importante que o Estado americano expande as suas capacidades é a Guerra Civil, né? Eu estou falando da União, basicamente. Mas mesmo a Confederação. Mas a União, a primeira grande expansão das capacidades do Estado na Guerra Civil. E também as primeiras leis de proteção, né, de previdência são um desdobramento da Guerra Civil também. Né? Os primeiros planos de pensão para as viúvas de guerra, né? Isso tudo vem da Guerra Civil. O outro momento é a era progressista e, particularmente, na conjuntura da Grande Guerra. Né? E depois o New Deal. Então, nesse sentido, é claro que há uma afinidade, vamos dizer assim, né? entre a era progressista e o New Deal. Inclusive, assim, eles fizeram uso dos mesmos mecanismos, né? Por exemplo, de agências administrativas para regular setores econômicos. Né? Quer dizer, a primeira agência administrativa ainda na ferrovia, né? Que é muito importante para a gente entender a economia americana, né? A ferrovia. A primeira agência administrativa é de 1877, para regular os preços dos fretes, né? Das ferrovias. E depois, na Grande Guerra, e depois no New Deal. Né? E essas agências administrativas, elas tinham uma característica que era assim, um motivo de muito debate, porque elas tinham poderes legislativos, executivos e quase judiciais. Né? Quer dizer, por exemplo, pegar uma agência administrativa que todo mundo conhece aqui, né? E que está no centro agora do debate da pandemia, a FDA, né? Food and Drugs Administration. Né? É uma agência administrativa, ou seja, ela cria as normas para as empresas, né, que estão na jurisdição dela. Nesse sentido, ela tem uma função legislativa, ela que cria as normas, né, por delegação do Congresso, mas ela que cria as normas, é ela que supervisiona o cumprimento das normas. Então, nesse sentido, é uma instituição quase judicial, né, porque ela julga para ver se as empresas daquele setor estão seguindo aquelas normas, e ela também supervisiona e executa o cumprimento daquelas normas. Então, ela congrega funções legislativas, administrativas e judiciais. Isso foi uma discussão enorme, né, na época do New Deal, principalmente. A própria National Labor Relations Board é uma agência administrativa que congregava
essas três dimensões. Então, isso é uma discussão infindável, né, nos Estados Unidos sobre a natureza dessas agências. Elas foram muito importantes na era progressista e foram também muito importantes no New Deal. Agora, assim, a diferença um pouco, né, dos dois é que, pelo menos uma parte importante do movimento progressista, ele dava uma ênfase muito grande à dimensão da reforma moral, né? Que no New Deal isso não está presente, né? A própria lei seca é um pouco de desdobramento disso, né? Que você está estudando, né, o Tiago, e o combate aos cortiços, à prostituição, né? Essa dimensão moral, o New Deal não tinha. Mas, sem dúvida nenhuma, há uma afinidade no que se refere à expansão das capacidades, né, administrativas do Estado. A coisa do pleno emprego que a Bárbara trouxe, isso tem a ver, assim, porque no pós-guerra, não só nos Estados Unidos, né, mas assim, na Europa também, né, o keynesianismo já estava consolidado, né, como teoria econômica dominante, né, e dentre os princípios do Keynes, né, do keynesianismo, quer dizer, o que o Keynes falava, né? Qual era a questão que ele trazia, né? A questão que ele trazia era a seguinte, analisando, né, a depressão, né? Mas isso também já desde os escritos dele, né, sobre o Tratado de Versalhes e tal. Mas ele formula isso em 36, ele teoriza isso de forma mais consistente em 36. Ele dizia o seguinte, o livre mercado, ele não é capaz de equilibrar os fatores de produção num nível ótimo. Ele pode equilibrar com o subemprego, por exemplo, né? E por que o mercado não é capaz de equilibrar? Porque... E ele faz ali uma crítica à lei de Sé, né? A lei de Sé diz o quê? A lei de Sé diz o seguinte, que, assim, simplificadamente falando, porque nem eu sou economista, né? Mas, assim, a lei de Sé, simplificadamente, diz o seguinte, toda produção encontra o seu consumo, né? Então, mas o que regula, né, esse casamento entre produção e consumo? É o mecanismo dos preços, da oferta e procura. Então, por exemplo, se eu produzo isso aqui, né, porque eu vejo que isso aqui é caro e me interessa produzir, então eu vou ganhar dinheiro produzindo isso aqui, eu começo a produzir esse fiozinho, né? Mas não sou eu que vou produzir, outras pessoas vão produzir também. Então a oferta vai crescer. Então eu vou ter novos concorrentes. Então meu preço vai cair, né? Então eu vou ganhar menos. Mas aí eu vejo que as pessoas estão interessadas nisso aqui, no celular. Então eu vou produzir isso aqui, né? E por aí vai, né? O que importa ressaltar é que a produção social vai encontrar uma demanda. O Keynes, observando, né, a depressão, aquela coisa, esse equilíbrio de mercado, ele nem sempre ocorre, né? Por que ele nem sempre ocorre? Porque vou pegar aqui uma notinha de R$100. Porque o dinheiro, né? Porque o Keynes chamava, né, a capitalismo, né, de economia empresarial, quer dizer, uma economia de empresas. As empresas, elas
produzem para quê? Elas podem produzir isso, não importa o que elas produzem, né? Mas elas produzem para ter lucro, para obter algum lucro, né? Ou seja, para vender as mercadorias que elas produzem. Acontece que o capitalismo, né, ele se baseia numa moeda fiduciária, que é isso aqui, é papel moeda, né? Papel moeda, ele não tem nada, ele não tem nenhum metal aqui. Ele só vale R$100 porque a gente acredita que ele vale R$100. Então, isso aqui, que não tem nenhuma moeda, nenhum metal aqui, isso aqui serve para quê? Porque a gente acredita que isso serve para trocar, né? Tem que ter uma confiança aqui. Então, isso serve para trocar, né, por isso aqui, mas também serve como reserva de valor, porque eu acredito que isso aqui vale R$100. Né? Então, a moeda serve para comprar alguma coisa e serve também como reserva de valor. Então, o que o Keynes disse, né? No momento de incerteza, né, como era a Grande Depressão, isso aqui não vai comprar isso, nem isso. Isso aqui quem tem isso aqui vai fazer o quê? Botar na carteira, guardar como reserva de valor. Né? Ou seja, o empresário não vai investir porque havia deflação e o consumidor não vai consumir. Porque se ele não consumir hoje, se ele deixar para consumir amanhã o preço vai estar mais baixo, então ele pode comprar maior quantidade, pode comprar depois, daí a 2, 3 dias, vai sempre pagar menos. Né? Ou seja, numa situação de incerteza, o empresário não investe e o trabalhador não compra. Né? Então, o que ele dizia? É preciso que haja um ator que esteja fora desse círculo vicioso, né? Que puxe, que tire a economia da depressão ou da recessão, né? Mas que minimize as incertezas. Né? Ele propunha que esse agente fosse o Estado, através de vários tipos de políticas diferentes, né? Fiscais, cambiais, de investimento direto, de vários tipos, né? Mas, fundamentalmente, o que ele dizia é o seguinte, o Bárbara, né? Fundamentalmente, o que ele dizia é o seguinte: para a economia do capitalismo, para a economia empresarial, como ele chamava, crescer, é preciso minimizar as incertezas. Né? Portanto, o empresário ele só vai investir se ele tiver um mínimo de segurança de que o investimento dele vai encontrar demanda. Então, no grande debate entre liberais e keynesianos, os liberais enfatizam a oferta, né? Os keynesianos enfatizam a demanda, a formação de demanda. E para haver formação de demanda é preciso que haja emprego. Então, vários países no pós-guerra, inclusive os Estados Unidos em 1945, se não me engano, aprovaram leis que, e essa é a lei do pleno emprego, né, dos Estados Unidos, né, aprovaram leis que atribuíam ao Estado o papel de garantir o pleno emprego. É claro que isso nunca aconteceu plenamente, né? Mas cabia ao Estado implementar políticas que garantissem a produção, ou no horizonte, né? Um horizonte de pleno emprego, porque a teoria econômica keynesiana pressupõe que para a economia empresarial funcionar, é preciso que você garanta a formação de demanda. E você garante a formação de demanda como? Garantindo que os trabalhadores tenham salários, né? É uma economia na qual o salário tem centralidade, né? Então, essa é um pouco a contradição do capitalismo, né? Que o
o salário para o empregador é um custo que tem que ser diminuído, porque o empresário está em competição com outros empresários e está em competição também com a sua própria força de trabalho, que está querendo se organizar, extrair salários mais altos. Então, para o empresário, o salário é um custo, mas para a economia como um todo, o salário é forma de se produzir demanda, né? Então, o keynesianismo, ao enfatizar a demanda, ele enfatizava também o pleno emprego. Eu acho que isso responde a sua primeira pergunta, não responde, não? A segunda pergunta é a questão dos homens, das mulheres em casa, do ocaso do patriarcado, não é isso? Isso, do modelo male breadwinner, que esse acordo do New Deal meio que estabiliza, assim, nessa sociedade. Esse, assim, estabiliza em termos, né? Porque, assim... Sim, em termos. Durante a guerra, quando houve escassez de mão de obra, né? As mulheres foram para a fábrica, né? E quando os homens voltaram da guerra, elas foram empurradas para o lar de novo, né? Vamos dizer assim, mas tinham com resistência, com alguma resistência, né? Agora, não tenho dúvida, assim, o modelo de relações de trabalho, de relações familiares nos Estados Unidos do pós-guerra é um modelo patriarcal, né? No sentido de que o homem é o breadwinner da casa, né? A mulher é a dona de casa, isso principalmente na classe média, né? Mas também em setores da classe trabalhadora, onde os trabalhadores eram mais bem remunerados, como, por exemplo, entre os trabalhadores automotivos, por exemplo, né? E depois eu vou fazer uma ponte aqui com o que o Ibereto tinha colocado também, né? Então, e os sindicatos industriais, né? O sindicato automobilístico, por exemplo, eles reproduziam um pouco esse modelo patriarcal, né? Do homem que é o ganha-pão, né? Que é o provedor da casa, a mulher fica em casa e tal. Mas não apenas isso, né? Era um sindicato basicamente branco também, né? Quer dizer, não apenas masculino, mas também masculino e branco. Por isso que esses sindicatos eles tiveram tanta dificuldade nos anos 60, né? Eles tiveram dificuldade nos anos 60 de se contrapor aos chamados novos, né, genericamente, novos movimentos sociais que colocavam demandas por igualdade de gênero, por igualdade racial, né, por questões ambientais, que eles não tinham muito como encaminhar, né? E daí o isolamento do movimento sindical, que era considerado muito conservador, muito politicamente conservador. Muitos setores do movimento sindical apoiaram a guerra do Vietnã, por exemplo, e com isso se apartaram ainda mais, né, desses movimentos sociais dos anos 60. Ele se tornou um movimento conservador, uma parte do establishment, vamos dizer assim, né? Eles garantiram salários mais altos, boas condições de trabalho, um nível, né, um padrão de consumo próximo de um padrão de consumo de classe média, ou mesmo classe média alta de outros países, né? E com isso eles se tornaram socialmente mais conservadores. E perderam contato com esses novos movimentos sociais, com os quais eles buscaram uma reaproximação, como eu falei lá no início do nosso encontro, né? Buscaram uma reaproximação 20 ou 30 anos depois. Mas eles já estavam muito isolados politicamente, né? Agora, assim, eu acho que um filme que é muito legal, que mostra um pouco isso, alguns aqui que discute um pouco isso, né? E que talvez alguns de vocês tenham visto, é Gran Torino, né? do Clint Eastwood.
que pega um pouco esse trabalhador industrial, né, do auge dos 30 anos gloriosos, né, que é um cara misógino, racista, né, contra imigrantes, mas que perdeu contato com o mundo, né? Então os filhos já não têm muito contato com ele, enfim, ele perdeu contato com as mudanças que aconteceram nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e 70. Eu acho que esse Gran Torino é um filme que vale muito a pena a gente um dia também conversar sobre ele, porque eu acho um filme muito legal para a gente discutir essas coisas. Também respondi também, Bárbara, mais ou menos. Sim, sim. Sim. E aí, falando do Iberê, né, do país de classe média e a social-democracia, né, assim, na verdade, assim, então, tem duas coisas aí, eu acho. Uma é que havia, nos anos 30 e 40, no CIO, porque assim, naquela coisa do movimento sindical profissional e industrial, se formaram duas grandes centrais sindicais, né? A AFL, American Federation of Labor, que é do final do século XIX, que juntava os trabalhadores profissionais, e o CIO, o Congress of Industrial Organizations, né, que é de 35, que congregava trabalhadores industriais, né? E eles também tinham concepções diferentes de luta sindical. A AFL, por exemplo, defendia a negociação direta entre trabalhadores e patrões. O CIO defendia um macroacordo social muito mais próximo da social-democracia europeia, né? No pós-guerra, esse projeto social-democrata ele foi derrotado, o CIO foi politicamente derrotado. Em 55, a AFL e o CIO se juntaram para formar a AFL-CIO, que existe, né, até hoje, e aí houve realmente um abandono, vamos dizer, de projetos de concertação social-democrata, né, nos Estados Unidos. Muito embora, eventualmente, ela voltasse a pipocar em algumas ocasiões. Mas no caso assim, de uma sociedade de classe média, assim, primeiro a gente teria que definir um pouco o que a gente entende por classe média, né? Porque, por exemplo, uma boa parte da classe trabalhadora americana, né, industrial, muito bem remunerada, o Clint Eastwood, por exemplo, né, no Gran Torino, nos anos 50, 60, e entrando pelos anos 70, eles ainda se julgavam de classe média, muito embora do ponto de vista do topos deles, né, no processo de trabalho, eles fossem formalmente classe trabalhadora, né, mas em termos de padrão de consumo, de aspirações de vida, né, eles tinham um padrão de consumo e aspirações de vida muito mais próximos da classe média, né? Se a gente também pensar a classe média a partir de formação, de níveis de formação, os filhos deles começaram a ir para a universidade, né? Aspirações de vida, então, mais próximas da classe média. Os padrões de consumo deles também foram se alterando, né? Padrões de consumo mais próximos dos padrões de consumo da classe média, inclusive consumo de carro, né? Gran Torino é o carro do Clint Eastwood, né? Então, assim, se a gente for pensar os Estados Unidos como um país de classe média, a gente tem que fazer esse esforço conceitual, né, que não é fácil, de definição do que é a classe média, né? Se é nível de consumo, se é inserção no processo produtivo, se é aspiração de vida, se é a formação de redes de sociabilidade, né? Se é o nível de renda intergeracional, porque alguns definem a classe média assim, né? Assim, se pelo menos a primeira geração
vai estar garantida pelo patrimônio acumulado pela geração anterior, né? Se a primeira geração já estiver ameaçada de descenso social, aí você não pode classificar como classe média, mas se a geração seguinte já herda alguma coisa, né, que garante a manutenção do status social dela, aí ela já pode ser considerada de classe média. Então tem várias formas de se pensar o que é classe média, né? Mas sem dúvida nenhuma, dessas várias formas, né, os Estados Unidos, pelo critério de renda, né, uma parte expressiva dos trabalhadores americanos chegou a ter, nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, chegou a ter um nível de renda e aspirações de consumo de classe média. Agora, é importante também ressaltar, voltando um pouco para a coisa do pleno emprego, né, e da coisa da classe média também, do Iberê, que é o seguinte, né, os Estados Unidos eles saíram da guerra numa situação de insulamento quase que completo, né? Quer dizer, a Europa estava destruída, né? Eles tiveram que financiar a reconstrução da Europa com o Plano Marshall, né? O Japão também, né? E foi na destruição que o Japão, que lá o ONU, né, acabou desenvolvendo uma forma de produzir, de organizar a produção completamente diferente, né, do Fordismo americano, que acabou sendo o toyotismo, né, mas foi no ambiente de restrições do Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, né, que ele acabou pensando pelo avesso tudo, né, como deveria ser a produção, não mais com economias de escala, mas com economias de escopo, né. Então o Japão também estava destruído, a China, os tigres asiáticos que não existiam, em suma, né, os Estados Unidos não tinham competição, não tinham competidores internacionais. Então eles podiam pagar bem os trabalhadores, as empresas americanas podiam pagar bem, podiam dar vários benefícios indiretos, não precisavam se preocupar com os seus custos, porque não havia competição internacional, né? A partir do momento que a competição internacional começa a crescer, né, a Alemanha se recupera, o Japão começa a despontar como uma coisa nova, né? Nos anos 80, a China também começa a crescer, com mão de obra muito barata, as cadeias produtivas começam a se quebrar, né, como a gente colocou lá também lá no início. É aí que esse padrão de classe média dos trabalhadores americanos começa a declinar junto com a sindicalização. Porque até então era assim, é isso, o mercado americano de trabalho, e o mercado americano de modo geral, né, era muito protegido por conta dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, né? Flávio, eu estava pensando aqui, na verdade, quando você me respondeu a primeira vez, eu estava pensando nisso, mas era um pouco o que você acabou de falar, né? Que a situação dos Estados Unidos no pós-guerra, apesar de, né, eles falam dos 30 anos gloriosos, etc. e tal, é uma coisa muito que não era uma realidade que se estenderia de eterno, porque era um momento em que os Estados Unidos, como você falou, estava ali vivendo um período em que a Europa estava destruída e eles não tinham muita competição. Aí, eu queria te perguntar, essa coisa que você falou do plano de emprego, mas se você quiser, a gente pode deixar isso para minha defesa, porque pode também ficar, porque eu já estou indo com as minhas preocupações. Você falou que os Estados Unidos chegou a pensar, lógico, tudo na teoria do Estado ficar responsável por tentar criar essa questão do plano de emprego, mas quando chega, por exemplo, já para o governo Kennedy, o Estado não quer muito intervir o suficiente na criação de emprego para criar esse plano de emprego. Então, quando você tem uma resistência muito grande ali no Partido Democrata de você criar, porque chega um momento em que, se a indústria não tinha mais condição de criar novos empregos, cria-se uma demanda de que o Estado crie seus empregos, e aí o Estado se recusa a criar os empregos, porque ele fala que quem tem que criar são as corporações, são as grandes indústrias, a partir, né, dos cortes de impostos, dos incentivos que o Estado vai criar. Então, eu só não sei, eu fico na dúvida
A minha dúvida é justamente se você acha que tinha mesmo uma intenção, vamos dizer assim, desse Estado do pós-guerra com o Roosevelt, de você ter uma interferência suficiente para criar esse pleno emprego, ou se isso era só uma expectativa no sentido de nossa economia continua crescendo, naquela perspectiva de ascensão americana e que mais pessoas seriam incorporadas a esse mercado e, como consequência, teríamos o pleno emprego. Entendeu? Mais ou menos a minha dúvida? Era um pouco isso. Assim, eu não saberia, eu não sei te responder, né? Assim, com muita, o que eu poderia te dizer é o seguinte, assim, foi aprovada uma lei em 45 do pleno emprego, né? Quer dizer, o Estado estava se colocando essa tarefa, né? Que era uma tarefa econômica, né? Mas era uma tarefa política também, né? Agora, evidentemente que ao longo das décadas seguintes, como fazer isso sempre foi motivo de debate, né? Se é corte de impostos, se é investimentos diretos, né? Assim, havia uma demanda reprimida muito grande pela guerra, no imediato pós-guerra, né? Havia uma demanda reprimida muito grande, não apenas por conta da guerra, como por conta também dos anos anteriores, da depressão, né? Então havia uma demanda reprimida grande, havia pessoas com dinheiro, né, com disponibilidade para gastar dinheiro. Então, assim, uma parte dos anos 50 ela foi realização disso, eu diria, né? Do pós-guerra, né? Ela foi uma realização dessa demanda reprimida, né? Inclusive houve o baby boom, né? E houve também uma série de políticas públicas que foram sendo criadas que tinham por objetivo produzir também esse pleno emprego, né? Então, por exemplo, o GI Bill. O GI Bill, né, a lei dos veteranos, ela não apenas regulou a entrada, a conversão do trabalho civil, né, dos ex-pracinhas, né, como ela também criou mecanismos que produziam emprego, políticas que produziam emprego. Então, por exemplo, a construção de casas, né, a expansão dos subúrbios, para absorver os veteranos de guerra e para promover a suburbanização dos Estados Unidos. Esse foi um programa de obras subsidiadas pelo governo, altamente intensivo em trabalho. A construção civil emprega muita gente, né? A lei de estradas federais, o chamado Sistema Eisenhower, né, das autoestradas, que é de 1955 ou 56, se não me engano, 56, eu acho, né, que resultou no sistema de as estradas interestaduais, né, que cortam o país inteiro. Você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, você vai de carro. É um programa federal, né, financiado através de impostos da gasolina, altamente intensivo em mão de obra também, né? Todo o complexo industrial militar, todo o complexo aeroespacial, tudo isso dinheiro público, né, produzindo empregos. E isso continuou, a rigor continua até hoje, né? Agora, evidentemente que nos anos 60 a coisa já começa a mudar um pouco de cenário, porque começa a ter problema de realização nos anos 60, né? Mercados saturados, como você colocou, né? Então, assim, os problemas dos anos 60, do início dos anos 60, você citou o Kennedy, né? Não são os mesmos problemas, não é o mesmo tipo de problema para sustentar o emprego, né, do pós-guerra, do imediato pós-guerra. Já tinham se passado quase 20 anos, 15, 16 anos, né,
no fim da guerra, nos anos 60, mercados já estão saturados. Como é que você produz crescimento numa situação de mercados saturados? Um pouco a ideia da grande sociedade do Lyndon Johnson, que você estuda, né? Um pouco o sentido é esse, né? Os mercados estão saturados, então vamos ampliar o mercado, vamos trazer gente de fora do mercado, os negros, os brancos pobres do Apalache, né? Que estão fora do mercado de consumo para que eles se tornem consumidores, para dar um pouco mais de elasticidade, né, ao mercado. Vamos fazer também, como você colocou, corte de impostos para a classe média, para que ela possa consumir um pouco mais, né? Mas esse é um problema assim, quase que estrutural da economia americana, a saturação do mercado. Uhum. E como lidar com isso? Quer dizer, a rigor, esse problema se colocou na década de 20 também, né? Antes da Grande Depressão. É a saturação de mercados. Aí você tem... É uma contradição, né? Da economia americana mesmo, né? E depois, evidentemente, também houve nos anos 60, com a Guerra do Vietnã, né? O fortalecimento do complexo industrial militar, né? O encaminhamento de recursos públicos, ao mesmo tempo para Guerra do Vietnã e para a grande sociedade, isso gerou inflação, baixo crescimento, anos 70, né? Mas eu não sei se eu te respondi, mas eu te diria que a questão do pleno emprego, que já não é mais um objetivo assim de política, né? Muito embora o Trump ele leve isso de volta, né? Ele foi num momento muito particular né, da economia americana, que ela estava protegida da competição internacional, né? E, portanto, o governo americano ele tinha os mecanismos de política econômica para garantir, se não pleno emprego, algo relativamente próximo a isso, né? Mas depois dos anos 70 e 80, eles perderam essa capacidade, né? Uma empresa pode ir para o México. Por que vai pagar um alto salário para o trabalhador americano se ela cruza a fronteira com o México, vai pagar salários muito mais baixos, né? As maquiadoras mexicanas. Então, é essa quebra da cadeia produtiva, né? Das indústrias. Portanto, o pleno emprego, tal qual concebido no pós-Segunda Guerra, ele dificilmente hoje... Agora, uma coisa interessante, estava até discutindo isso outro dia com o pessoal da iniciação científica, o Marco está aqui, né? Ou não foi com eles, não, foram outros amigos que eu estava discutindo, né? A coisa da pandemia, ela está levando a esse desdobramento imprevisto, né? Que é o seguinte, as empresas elas estão vendo que essa quebra das cadeias produtivas, elas podem colocar os negócios delas em risco, né? É o que está acontecendo agora, né? Então, está sendo discutido hoje nos Estados Unidos isso, né? Reinternalizar as cadeias produtivas das grandes indústrias, para elas não dependerem tanto de fornecedores externos, que em momentos como esse o fornecimento fica em risco, né? Mas é isso. E a questão, só para finalizar aqui também, né? Essa questão, Bárbara, a questão do pleno emprego também tem a ver com o custo da mão de obra, né? Porque se você tem uma situação de pleno emprego, o custo da mão de obra sobe. Então é sempre bom que haja uma reserva de mercado. Evidentemente que com a revolução da telemática, da robótica, você tem agora um exército industrial de reserva que é estrutural, né? Que foi absorvido pelo setor de serviços. Então, hoje, o emprego que existe hoje é muito diferente do emprego que havia no pós-guerra, quando houve a política do pleno emprego, né? Foi confuso, né? Não, foi ótimo. Obrigada. Aí agora nós temos em sequência as duas últimas perguntas, né? Que seriam as duas últimas por causa do horário. Eu acho que primeiro ficou o Tiago, né? E depois que ficou o Carlos. Eu acho que é isso, Tiago e Carlos.
Então, se vocês puderem perguntar na sequência, eu acho que ajuda. Flávio, a minha pergunta é mais um pedido de sugestão, porque eu comecei um pouco a ler mais sobre o New Deal, numa perspectiva bem diferente dessa que você citou, que até quero saber de você se você tem alguma indicação, se você conhece alguma discussão que trata o New Deal, fazer uma generalização, mas além dos seus aspectos econômicos, das suas políticas econômicas e de agências reguladoras, mas que pense o New Deal assim, como uma série de medidas em outras áreas do Estado americano que vão operar. Eu falo isso que, por exemplo, discutindo a proibição nacional, lendo sobre ela, entrar com uma literatura que vai discutir um pouco o New Deal na questão da justiça, então a importância do Departamento da Justiça nos anos Roosevelt e como eles vão propor mudanças importantes nesse sentido, a questão do crime durante o New Deal, como vão ter também medidas que o Estado presente mais no crime, o Estado presente mais nas questões da justiça, como sequestro, como regulação de trustes e cartéis. Eu sei também que você discute um pouco a questão até do New Deal nas artes, na cultura, né? Você tem alguma indicação, alguma reflexão nesse sentido, de pensar o New Deal de uma forma mais ampla, além das suas medidas econômicas? Eu tenho aqui, eu posso te passar isso, né? Mas tenho agora. Uma coisa que é interessante disso que você está falando, né, é que assim, o New Deal, esse período do New Deal, né, foi o período em que quer dizer, dessa tensão do federalismo americano entre União e Estados, né, foi o momento em que a União ganhou uma série de capacidades, né, de atribuições legais também. Então, o FBI, né, a federalização de crimes, a coisa do imposto de renda, essa coisa toda, né, ela ganhou muita relevância. Por isso, porque a União ela expandiu as suas capacidades, né, durante o New Deal. E fora isso que você falou, né, o New Deal na promoção das artes, na promoção da cultura americana, né, a União incentivando manifestações culturais, etc. Eu posso te passar depois a gente se fala, então, e eu te passo algumas sugestões. Eu conheço mais essa parte econômica, né, mas eu tenho aí outras coisas também, te passo, né. Obrigado. Bom, na verdade, Flávio, é mais buscar um contexto que você já tratou e até a última pergunta da Bárbara acabou tratando também. É mais do que isso, do que uma pergunta com um ponto de interrogação no final. Um contexto que eu sou curioso e algumas considerações que eu queria fazer e ver o que você podia dizer a respeito, que é esse contexto do exato pós-Segunda Guerra e anos seguintes ao pós-guerra, dessa política do pleno emprego e toda essa conjuntura. A manutenção da guerra também, na verdade, com a Guerra Fria, o estado de guerra não se encerra. Então, isso talvez tenha feito com que não houvesse uma depreciação do mercado de produção industrial dos Estados Unidos, já que a demanda continua alta, até a própria demanda do próprio governo dos Estados Unidos. Por isso. Então, pode não ter gerado o número de desempregos que poderia ter gerado com o retorno de todos os combatentes. Muita gente ficou fora, muita gente continuou engajado. E a questão do baby boom, do aumento da população, que foi significativo após a guerra, durante os anos 50 e até o início dos anos 60. E aí, por isso, eu acabo vendo os anos 50 meio que como algo similar aos anos 20 no que diz respeito ao consumo. Até a sociedade de consumo, como nós pensamos, ela meio que se consolida nos anos 50. A gente pensa em sociedade com aquele modelo.
a questão da saturação numa sociedade que estava em crescimento sempre me pareceu uma explicação que talvez não me satisfizesse por completo, sabe? Eu fico com a impressão, e é só impressão, não tem qualquer tipo de fundamentação para dizer isso. Eu posso estar completamente errado, mas eu tenho a impressão de que esse não foi um elemento tão determinante, já que havia uma sociedade em expansão, uma população em expansão numérica, um mercado em expansão. Ao mesmo tempo que os mercados internacionais vão se recuperando, também há uma expansão dos mercados internacionais de consumo. Então, como fica isso, sabe? Como fecha essa conta? Ótimas questões também, né? Então, assim, eu concordo contigo, né? No pós-guerra, o Estado, assim, o pós-guerra é o que alguns autores, o Gary Gurston entre eles, o Steven, me fugiu o nome dele agora, bom, mas chamam da ordem do New Deal, né? Assim, um grande Estado, grandes corporações, um grande trabalho organizado, insulado da competição internacional, né? E nessa ordem, o Estado é isso, né? Assim, ele tem um papel fundamental porque ele é o responsável pela inovação tecnológica, né? E pela inovação científica. São os complexos industrial, militar e aeroespacial, em última instância, financiados pelo Estado, que geram e as inovações que começam, né, no setor aeroespacial e no complexo industrial militar e que depois transbordam para a economia civil, que são o motor do crescimento, né, econômico do pós-guerra. Há também, como você colocou, o baby boom, né? O baby boom, ele é um boom econômico também, né? É do pós-guerra que se cria a segmentação do consumo por faixa etária, né? A moda infantil, o Mustang, né? O primeiro carro desenhado pela Ford para quando os bebês do baby boom atingissem a idade de dirigir, eles teriam um carro para os jovens, que é o Mustang, né? Um carro esportivo feito em massa. Então, o próprio baby boom ele também estimula o consumo, é claro, né? Você tem razão quanto a isso. E, no entanto, nos anos 60, né? Os anos 60 são uma década muito, muito interessante, né? Porque, assim, a questão da realização da saturação de mercado, ela ocorre com alguma sistematicidade. O que as empresas fazem, né? O que as corporações fazem, né? Elas vão introduzindo inovações, né? A obsolescência programada surgiu por isso, né? Para dar conta da obsolescência para dar conta da saturação do mercado de automóveis, né? Então, a obsolescência programada, que é um mecanismo dos anos 20, ela nunca deixou de ser usada como uma estratégia para lidar com a saturação dos mercados. Então, assim, é claro que o capitalismo, as empresas americanas, elas são criativas para lidar com a saturação do mercado. Então, nos anos 60, todo mundo tinha televisão em casa. Então, faz televisão a cores, faz televisão com controle remoto. Aí o cara joga fora a televisão antiga e compra uma. E vai introduzindo também essas inovações de forma parcelada. Bota primeiro TV a cores, aí todo mundo compra TV a cores. Aí depois, bota agora o controle remoto. Aí todo mundo joga fora a televisão a cores para botar com controle remoto. E por aí vai. Eu não sei se foi exatamente essa mesma ordem, mas é isso, né? Então, é claro que as empresas e elas vão. E o complexo aeroespacial e o complexo industrial militar também, eles lidam com a obsolescência programada. Quer dizer, o complexo industrial militar, se ele fosse esperar que os Estados Unidos fizessem guerra para acabar com o arsenal e vender mais arsenal, eles nunca iam
conseguir saturar, nunca iam conseguir, né? Porque haja guerra para jogar todas aquelas bombas. Então, como é que você lida com essa saturação do mercado? Também através da inovação tecnológica, da obsolescência programada. Então, assim, essas coisas elas vão sendo enfrentadas, né? Assim, o que aconteceu, eu acho, nos anos 60 foi uma convergência de fatores aí, né? Primeiro foi mercado saturado, vários setores do mercado saturados, né? Segundo, a emergência desses novos movimentos, né? Que questionavam aquela ordem, né? Os hippies, por exemplo, né? Essa sociedade de consumo, a gente não quer isso, a gente quer um outro futuro, né? Mulheres questionando aquela ordem também patriarcal, os negros questionando a ordem racial, etc., né? A grande sociedade, né, do Lyndon Johnson tentando encaminhar essas questões todas, mas, ao mesmo tempo, a guerra do Vietnã minando boa parte dos recursos, né? E, no meio disso tudo, o Japão entrando nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um dado importante também da gente estar atento, né? Porque o Japão dos anos 50 ele começou a desenvolver uma forma de produzir automóveis, né? Que é o toyotismo, que é uma lógica completamente inversa do Fordismo americano, né? A gente pode fazer um pouquinho essa discussão quando a gente for discutir o American Factory, né? O que é o Fordismo, o que é o toyotismo, né? Mas eles começaram a produzir carros muito melhores, muito mais baratos, começaram a exportar carros para os Estados Unidos. Em 68, os americanos fizeram o quê? Aumentaram a tarifa para proteger o mercado interno americano de automóveis. Nos anos 70, os japoneses começaram a instalar automóveis nos Estados Unidos, fábricas de automóveis nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que esse conjunto de fatores, não um fator só, né? É a saturação, é a chegada do Japão, do toyotismo, é a guerra do Vietnã, são os novos movimentos, é a insegurança, é o movimento, é a explosão das tensões raciais. Esse conjunto de fatores que nos ajuda um pouco a entender, né, a crise dos anos 60, né? A recusa de parte da juventude em aceitar aquele projeto de sociedade, a guerra do Vietnã. Foi uma década muito intensa, né? Em que as narrativas do excepcionalismo americano entraram em crise, né? Em xeque, pelo menos, né? É a década também, né, que o movimento conservador, que vai depois o neoconservadorismo, começa a se organizar também. O Rodrigo entende mais disso do que eu, né? Então, é uma década muito intensa nesse sentido, né? E eu concordo com você, Carlos, que, assim, se eu entendi bem o que você falou, né? Se eu não estou... Assim, leituras puramente econômicas ou economicistas não dão conta de entender, né, esse momento. Por agora, eu acho que encerraram, não foi as perguntas, pelo que eu vi. E aí eu acho que a gente pode encaminhar para um fechamento oficial, né, do evento e das gravações. Eu ia dizer para o professor Flávio fazer algumas palavras finais. O que é que ele achou da experiência? Não, achei ótima. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês, de estar retomando, né, as atividades do grupo. Ano passado foi um ano difícil, a gente se reuniu pouco, teve muita descontinuidade. E esse ano o risco era enorme da gente não conseguir fazer nada, né? Mas a iniciativa de vocês nos colocou nos eixos de novo. Então, eu achei isso ótimo, quero parabenizar os organizadores e dizer que estamos juntos de novo, e não vamos, ninguém larga a mão de ninguém, né? Vamos continuar juntos e manter a periodicidade dos nossos encontros virtuais, e quando essa loucura acabar, vamos retomar também os nossos, com álcool gel, né? Vamos retomar os nossos encontros presenciais também.
Com certeza. Eu acho que, em nome das pessoas que estavam escutando sua fala, né? Eu acho que, em relação ao texto e o que você disse, há um grande aprofundamento, né? Você conseguiu fazer a conexão junto com a provocação dos colegas, você conseguiu fazer a conexão que a Cecília botou lá no papel, nossa matriarca, né? Fazer um arco lá dos anos 30, que você disse que era difícil no começo, para o presente e voltar várias vezes. Eu acho que por isso foi plenamente atendido. Eu concordo que é muito bom que a gente está podendo fazer essas atividades online. O Gustavo está aí? Tudo bem? Beleza. Então acho que você pode encerrar a gravação, pelo menos. Tá bom, encerrando a gravação agora. Tá.